Olá, gente, no ar, Saber Direito Debate para você. Aqui comigo hoje o professor William Miranda, que durante a semana falou sobre direito da infraestrutura. Ele é advogado e mestre em direito administrativo. Durante as aulas ele falou especificamente, né, professor, sobre concessão e permissão, parceria público-privada, regime diferenciado de contratações públicas e consórcios públicos e convênios. Professor, seja bem-vindo. Tema diferente, meu Deus! Olá, Carolina, eu que agradeço a presença aqui. Embora seja um tema recente, é um tema importante e muito debatido nos últimos anos. Exatamente, é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho melhor, porque muitas vezes acabam restando aí dúvidas e polêmicas sobre o assunto, né? que nunca são poucas, geralmente. Professor, antes de mais nada, como é que surgiu esse termo? Porque, na verdade, não é um ramo novo do direito, né? É um termo dito aí, criado talvez pela doutrina, para explicar atividades específicas em relação à infraestrutura. E, na verdade, ele é novo, surgiu recentemente. E em que contexto, professor? Bem, é importante essa questão, porque, na verdade, não existe um ramo do direito chamado direito da infraestrutura, ao contrário do que existe com o direito constitucional, direito administrativo, direito civil. Direito da infraestrutura nada mais é do que o conjunto de normas que tratam do suporte necessário ao desenvolvimento e manutenção de atividades econômicas e das funções estatais. Ou seja, é todo qualquer elemento físico, tecnológico, material ou mesmo humano responsável por incrementar e desenvolver atividades econômicas e funções estatais. Recentemente, alguns autores começaram a trabalhar essas normas e cunharam esse termo, direito da infraestrutura. Ou seja, não é um novo ramo, e sim um termo utilizado por um conjunto de instrumentos utilizados tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada. É esse mais ou menos o contexto de surgimento. E o contexto social de surgimento é o seguinte: com a constatação nos últimos anos de que a sociedade brasileira vem evoluindo e vem demandando de maiores e melhores serviços pelo Estado, o Estado se viu numa situação que ele deveria aumentar e melhorar essas condições. Um exemplo simples: nos últimos 15 anos aumentou consideravelmente as pessoas com telefone celular, aumentou também consideravelmente as pessoas com carro próprio. Só que esse serviço de telefonia celular, bem como as estradas, rodovias, não se constatou uma melhoria compatível com o aumento de pessoas com acesso à telefonia celular e com acesso ao carro. Então, a sociedade brasileira... A melhoria no serviço seria isso? Exatamente, a melhoria no serviço. Então, a sociedade brasileira evoluiu, a sociedade brasileira se tornou mais complexa, começou a exigir melhores e mais serviços, e o Estado começou a perceber a necessidade de dar uma atenção maior a essa ideia de infraestrutura. Não à toa, os economistas adoram dizer que o custo Brasil é elevado. Por que o custo Brasil é elevado? Porque a infraestrutura, a malha viária brasileira é difícil, ela é cara, ela é restrita. Então, o deslocamento de um produto de um local ao outro é mais complexo. O deslocamento das pessoas de um local ao outro, mesmo dentro do perímetro urbano, é bastante complexo. Pense você nas grandes cidades, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, por exemplo. Essa pessoa presa no trânsito tem um custo. Isso eleva a produtividade dela. Então, tudo isso fez com que o Brasil perdesse competitividade frente a outros países e tudo isso fez com que os juristas começassem a dar maior atenção a essas normas que regem todo esse suporte ligado à infraestrutura. E, diante disso, a gente pode falar que são infraestruturas públicas só ou não? Não Elas necessariamente. abrangem infraestruturas privadas também? Também. A gente divide essa ideia de infraestrutura em 4 grandes grupos. Por exemplo, existe o grupo da logística, que nada mais é do que o suporte necessário para transporte. Esse transporte ele é feito tanto pela iniciativa privada quanto pela iniciativa pública. Também sobre um outro enfoque, sobre o enfoque da infraestrutura ambiental, que nada mais é do que o suporte necessário à manutenção e o aumento das prerrogativas ambientais, dos mananciais, por exemplo, nós percebemos que há uma atuação do poder público e da iniciativa privada. Por exemplo, o serviço de saneamento básico é prestado tanto
pelo poder público quanto pela iniciativa privada. Hoje nós temos portos geridos pela iniciativa privada. Então, tanto o poder público tem uma responsabilidade grande, mas também a iniciativa privada vem assumindo essa responsabilidade a fim de concretizar e ampliar essa ideia de infraestrutura. Dentro disso, a gente pode discutir a questão do regime jurídico de direito privado, né, e as ONGs também, que têm acabado gerindo entidades públicas. Professor, isso seria uma fuga, na verdade, dos deveres do poder público? Quais são os prós e os contras dessa delegação de poderes, por exemplo? Na verdade, a gente pode constatar uma fuga para o direito privado, ou seja, o poder público utilizando-se de mecanismos do direito privado. Isso é positivo? A gente ainda não tem certeza, mas é um caminho que vem sendo adotado já há muitos anos. Ao que tudo indica, o Estado reconheceu a sua ineficiência na gestão de determinadas atividades e vem repassando essa gestão a entidades como, por exemplo, as ONGs. Um exemplo que a gente tem são as organizações sociais qualificadas no Estado do Rio de Janeiro. De 2010 até hoje, o Estado do Rio de Janeiro construiu unidades de saúde e repassou a gestão às entidades qualificadas como organização social. Isso claramente nos dá a impressão de que o Estado reconhece a sua ineficiência na gestão dessas entidades e passa essa gestão às entidades privadas. E isso não é de hoje. Por exemplo, a gente tem um exemplo da Rede Sara de Hospitais, que é um serviço social autônomo, no caso é o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, que é um serviço social autônomo datado da década de 90, do início da década de 90, que nada mais é do que uma rede de hospitais geridas por particulares. E o poder público fomenta essa entidade, ou seja, toda a verba utilizada vem do poder público, mas a gestão é privada. E é positivo. Ao que tudo indica, sim, mas a gente não sabe isso a longo prazo como ocorre, ou como vai ocorrer. O que de fato me dá a impressão que algo é quase que um caminho sem volta. A iniciativa privada vem assumindo essa gestão. Agora, se é positivo ou não, é difícil a gente mensurar. Um exemplo, a Lei das Organizações Sociais no âmbito federal, que é a 9637, de 15 de maio de 1998, ela ainda não foi analisada pelo STF. A DEI 19235, o mérito dela não foi analisado pelo STF. Então, nós ainda não temos certeza sobre a constitucionalidade dessa gestão privada pelas organizações sociais. Então, a gente está vivendo um momento em que a gente está constatando um fato, que de fato é essa fuga, mas a gente não consegue analisar os benefícios ou os malefícios. O prognóstico ainda é obscuro. Em relação à Rede Sara, me parece que funciona muito bem. Nesse exemplo, especialmente, pontualmente, que o senhor nos deu. Essa, se não me engano, é a constatação de grande parte dos brasileiros que precisam, sim, né, do hospital. O problema da análise pontual... Esse mérito estaria na gestão privada? É a grande pergunta que se faz. O êxito no serviço prestado pela Rede Sara se dá somente no regime jurídico adotado? A gente não sabe, até porque é uma entidade pouquíssimo estudada. O que a gente sabe é que, ao que tudo indica, o regime privado pelo menos não atrapalha. Pelo menos o regime privado não é um obstáculo para a boa prestação do serviço lá executado. E, ao que tudo indica, outras entidades vêm seguindo esse modelo. A gente tem um serviço social autônomo em Petrópolis, em Belo Horizonte nós teremos um serviço social autônomo para gerir o Hospital do Barreiro, há um projeto de lei nesse sentido. Então, os entes públicos os entes de toda e qualquer federação, Estado, município, União, vêm se atentando para esse fato. Agora, falta um estudo mais aprofundado e uma pesquisa sobre os benefícios ou não dessa gestão privada. Tá ótimo, professor. Te peço um minutinho. Você de casa também. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Saber Direito e Debate. Até já. Já voltamos comigo aqui o professor Iulian Miranda. A gente falava então sobre direito da infraestrutura, um tema recente, diferente e muito curioso, por sinal, e muito oportuno de se discutir, de se falar, né, professor? Muito oportuno. Se a gente constatar, por exemplo, as manifestações ocorridas no ano passado e também nas desse ano, muito do que solicitou
está ou diretamente ou indiretamente relacionado ao que nós chamamos de direito da infraestrutura. Transportes melhores, educação, saúde, tudo isso está inserido nessa ideia do direito da infraestrutura. Então, embora nós ainda não tratemos dessa ideia como uma ideia pontual, como um termo pontual, a todo instante nós, brasileiros, solicitamos melhores condições de infraestrutura. Nos deparamos com situações em que essa infraestrutura talvez seja objeto de renovação, de melhoria. De renovação, de desejo. O exemplo clássico é que o estopim das manifestações do ano passado foi o aumento de 20 centavos no transporte urbano da cidade de São Paulo, que nada mais é do que infraestrutura. Poderia aumentar? Se pode aumentar, pode diminuir, podemos ter tarifa zero, de que modo? E aí a gente entra na discussão de contrato de concessão, de pagamento de tarifa, equilíbrio econômico-financeiro contratual. Como isso é visto pelo poder público, como a sociedade compreende esse tipo de ação. E tudo isso começou a ganhar debate nos últimos anos com o cunho dessa expressão direito da infraestrutura. Professor, falando um pouquinho então do tema da sua quarta aula, que foi o RDC, né, mas especialmente Regime Diferenciado de Contratação Pública, né? A principal característica dele é uma licitação e uma contratação mais célere, mais rápida. Qual é o problema disso? Nós sabemos que isso causou e gerou polêmicas que a gente não sabe, na verdade, até que ponto, até onde isso ainda vai. Mas quais são os fatores positivos e negativos desse RDC? Bem, só para contextualizar o porquê desse regime diferenciado de contratações públicas, em razão dos eventos que sediamos e que iremos sediar, Copa do Mundo, Copa das Confederações e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o poder público se viu numa situação em que os contratos necessários para manutenção e ampliação da infraestrutura, necessários inclusive para sediar esses eventos, não seriam realizados a tempo da ocorrência desses eventos, como parte dos contratos sequer foi realizado, parte das obras, parte dos serviços. Então, o poder público decidiu por elaborar uma norma que desse mais celeridade na contratação desse pessoal responsável por obras e por serviços. Daí, que a princípio a gente poderia encarar como uma burocracia a menos e então positiva? Sim, a princípio seria uma burocracia a menos, é sim positivo, mas isso decorre, e aí é algo preocupante, da falta de planejamento. Por que não adotar essa norma antes? Por que adotar essa norma, entre aspas, em caráter de exceção para esses eventos? Mas o mais curioso do RDC é que, embora tenha sido idealizado para esses mega eventos, a utilização desse regime diferenciado ela foi estendida a várias ações, como, por exemplo, as ações do PAC, os serviços que envolvam obras do SUS, obras e serviços de engenharia do Sistema Público de Ensino. Fugindo do caráter de exceção, então. Fugindo totalmente do caráter de exceção. O que a gente pode constatar, e possivelmente a gente vai vislumbrar, é que boa parte dos contratos do SUS ou de obras relacionadas ao PAC será regido pelo RDC. Só que é um regime que traz algumas especificidades que a gente ainda não tem certeza dos benefícios. Por exemplo, há no RDC a possibilidade de o orçamento ser sigiloso. O orçamento é o dinheiro que o poder público tem e gastará com aquele contrato. O orçamento será publicado após imediatamente ao fim da licitação. Por quê? Porque o poder público, dando sigilo a esse orçamento, ele vislumbra uma maior competição entre os particulares. Ou seja, se eu não sei quanto você tem para me pagar, eu chego ao meu limite porque eu quero contratar com você. Por outro lado, isso pode ensejar o conluio entre os licitantes. Um cartel. Exatamente. Então, esse é um dos exemplos que a gente ainda não sabe como, de fato, será a receptividade pela iniciativa privada sobre esse RDC. Mas, de todo fato, já é louvável o poder público aplicar instrumentos que confiram maior celeridade e economicidade nas contratações. Então, o RDC tem, sim, pontos positivos. São cenas, então, dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Onde isso vai dar, é isso? Onde isso vai? Por aí? É por aí. Como a iniciativa privada vai receber, como será o controle pelos tribunais de contas sobre esses contratos, como será a eficiência. Tem, por exemplo, só especificar um pouco, a possibilidade de regime ser o que a gente chama de contratação integrada. O indivíduo que realizará a obra, ele realiza o projeto básico e executivo, ou seja, ele realiza toda a obra e o poder público tem só um anteprojeto de engenharia. Isso por si só dá
dá ao poder público uma redução do gasto, mas, por outro lado, dá uma liberdade maior ao particular para que ele seja mais responsável pela obra, mas que também possa desviar um pouco do sentido, ou seja, ele pode desviar um pouco da finalidade de construir uma boa obra. Porque já que ele é responsável por toda a obra, ele pode fazer de uma forma mais barata, mais econômica, para ele e não para o poder público. Enfim, isso também são cenas para os próximos capítulos. Professor, em relação a uma pesquisa do IPEA que apontou que o melhor índice de aplicação na infraestrutura de investimento seria na faixa de 19% do PIB nacional. O Brasil não investe essa porcentagem. O que o senhor pensa sobre isso e o que o senhor acredita que seja razoável? O senhor acredita que realmente, porque o parâmetro para essa pesquisa foi num cenário internacional, caberia de fato essa porcentagem, esse investimento aqui no Brasil? Seria condizente com a nossa realidade? E por que o Brasil talvez ainda não tenha chegado nesse nível de investimento? Na verdade, essa pesquisa do IPEA leva em consideração padrões razoáveis de nível internacional. E fez-se menção a esses 19% do PIB brasileiro, que de fato é uma quantia extremamente elevada. Mas ainda assim acho razoável que o Brasil dê mais atenção a essa infraestrutura. Por quê? A cada ano que passa é mais difícil para o Estado brasileiro garantir essa infraestrutura. Pense você nas cidades, por exemplo, em Belo Horizonte, que o nosso metrô é extremamente falho. Cada ano que passa é mais difícil realizar essas linhas de metrô, porque há mais casas, as casas são cada vez mais caras, o imóvel é cada vez mais caro, a obra fica mais custosa. Como o Brasil demorou para se ater à importância da infraestrutura, cada vez é mais caro, então cada vez o Brasil vai ter que gastar mais dinheiro. Ainda, né? Mas ainda assim, eu acho que o quanto antes realizarmos esse gasto, melhor para a população brasileira. Acho, inclusive, que o Brasil se ateve a esse fato tardiamente. Hoje, o modo como o Brasil vem investindo na infraestrutura é não só delegando e dando aos particulares maiores e melhores condições para a prestação de serviços e obras públicas, mas também por parte do financiamento, que é uma parte extremamente importante nessas obras de infraestrutura, nesses serviços de infraestrutura. Por exemplo, boa parte das parcerias público-privadas, elas são financiadas por bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, especialmente o BNDES. Então, o que o Estado tenta e vem tentando fazer, embora tardiamente, é o financiamento dessas obras. Só que tem um outro problema. O aumento no gasto com a infraestrutura gera também a possibilidade de desvio de verba por meio de licitação e contrato. A gente bem sabe que boa parte das denúncias de desvio de verba vem na realização de licitação e contrato. Então, paralelamente a esse aumento de importância e esse gasto maior na infraestrutura... O risco em relação a isso... O risco também é alto. Então, tem que haver um controle compatível com esse aumento de gasto e com esse aumento da importância fornecida pelo poder. Hoje o Brasil investe quanto cerca de 9% do PIB. Do PIB. Em infraestrutura. Em infraestrutura. Né? Mas é um dado questionável porque há outros investimentos que podem ser entendidos como investimentos em infraestrutura e não são. Então, até esse valor é relativamente questionável. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil investe muito menos do que deveria investir. Tá ótimo. A gente vai, então, para mais um intervalo. Daqui a pouco tem o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Até já. Estou de volta, eu e o professor William Miranda. E como sempre, chegou a hora, então, da gente falar um pouco sobre os livros que o professor trouxe como fonte de estudo e de pesquisa, para quem se interessar pelo assunto ou estiver estudando, não é isso, professor? Ele, na verdade, ele é autor de vários artigos, mas não nos trouxe, infelizmente, trouxe obras de outros autores que a gente fala aqui. Então, os seus artigos são referentes ao tema? Não, nem todos os artigos. Eu trato um pouco de contrato, um pouco de parceria, um pouco de terceiro setor. Na verdade, é também sua fonte de estudo e pesquisa, que é o direito administrativo, né? Isso. A partir desses artigos que eu comecei a dar uma importância maior ao direito da infraestrutura, comecei a estudar mais. Mas eu trouxe alguns livros mais específicos do tema, que eu acho que serão... De infraestrutura. Tá ótimo. Vamos falar um pouquinho deles? Vamos, claro. Aqui o primeiro... Parcerias público-privadas, teoria geral e aplicação nos setores de infraestrutura. Por que esse livro é especial, professor? Esse livro é muito bom porque ele trata das parcerias público-privadas, mas sobre enfoques diferentes. Ou seja, os autores
eles buscaram artigo por artigo da Lei 11.079 e destrincharam os artigos não só sobre o viés acadêmico, mas especialmente sobre o viés prático. Ao fim do livro, de metade até o fim do livro, há uma discussão sobre casos práticos de PPPs já adotados. Isso é sempre muito legal, Isso é sempre muito bom, porque são dados que a gente possui. concretos, é verdade. Então, para muito além de uma mera discussão doutrinária, eles trazem também uma discussão prática. E para quem gosta do tema, para quem aplica, para quem vive diariamente o que são as PPPs, esse livro é fantástico. E são vários autores de muita qualidade. Pois é, e temos também aqui parcerias na administração pública, concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. Maria Silvia Zanella de Pietro. Esse livro, na verdade, é um livro de cabeceira, porque a Maria Silvia Zanella de Pietro talvez seja a primeira autora que tenha dado uma importância maior sobre o tema, e ela trata as parcerias sob diversos enfoques. E ela foi a primeira quem tratou de forma mais aprofundada sobre essas parcerias, então é muito curioso perceber a evolução nos textos dela sobre essas parcerias. E ela é muito boa, talvez seja uma das melhores autoras do direito administrativo contemporâneo. É sem dúvida um livro que eu adoro, gosto muito dele. Ótimo, temos também contratos administrativos, franquia, concessão, permissão e PPP. Cristiana Fortini, fala um pouquinho dele, por favor, professor. Esse livro é de uma professora minha, a doutora Cristiana Fortini, e também é muito bom porque a Cristiana Fortini, ela dissecou franquia, concessão, permissão e PPP. Ela é uma das poucas autoras, por exemplo, que trata sobre franquia. Então, o livro, para quem quer ter um conhecimento um pouco mais amplo sobre essas parcerias também, é um livro muito válido. E a Cristiana Fortini, ela tem uma experiência prática no município de Belo Horizonte com as PPPs do município. Então, um livro também para quem quer conhecer e ter uma vivência mais prática, um conhecimento mais prático, é um livro altamente recomendado. O senhor é de Belo Horizonte, Eu sou de Belo Horizonte, sou mineira. Estou vendo os exemplos sempre fortes de Belo Horizonte aqui. Até porque lá em Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, mas no estado de Minas Gerais, há, por exemplo, muitas PPPs. Talvez seja o estado e o município de Belo Horizonte, o município com o maior número de PPPs. E muito até em razão da professora Cristiana Fortini, que é uma estudiosa do tema, que trabalha na prefeitura, e uma grande incentivadora e também uma pessoa que dá muito alarde sobre as PPPs. O senhor advoga necessariamente nessa área? Eu sou coordenador da área do direito administrativo do escritório Ivan Mercedo e a gente advoga muito nessa área, tanto para empresas públicas quanto para iniciativa privada. Então, é muito legal você ver as preocupações das partes distintas. Contrárias, né? Exatamente. Isso é muito curioso de vivenciar na prática. Como as preocupações são distintas, válidas, mas como é difícil um lado reconhecer o papel do outro. É verdade. Sempre assim, né? Bom, seguindo então, regime diferenciado de contratações públicas, RDC. Esse aqui também são 3 autores, né? Por que esse livro é especial e o senhor recomenda, professor? Esse livro é importante porque, assim como o primeiro livro sobre parcerias público-privadas, os autores trazem alguns exemplos e eles buscam uma aplicação prática sobre cada dispositivo da lei do RDC. Então, não é só uma análise baseada em princípios ou algumas normas do direito administrativo, normas mais gerais. Eles aprofundam e tentam contextualizar a possibilidade de aplicação dos dispositivos, seja dando benefícios à iniciativa privada ou ao poder público. Então, eu gosto muito desses textos mais práticos. Entendi. São sempre os melhores, sem dúvida nenhuma, né? E esse é um livro que traz esse aspecto prático para o RDC. Então, é um livro bastante recomendável. Pronto, e direito da infraestrutura. Esse seria aqui um manual, temas de organização do Estado, serviços públicos e intervenção administrativa. Seria ou não? Exatamente. São 2 autores que eu gosto muito e eles tentam, nesse livro, contextualizar o termo e trazer alguns instrumentos utilizados nessa ideia do direito da infraestrutura. Não há um aprofundamento em nenhum tópico específico, mas eles trazem, por meio de artigos de vários autores, vários instrumentos utilizados nesse direito da infraestrutura, na ideia da infraestrutura aplicável à ciência jurídica. Então, acho que é um livro bem interessante para quem também, gosta. Né? E, por fim, convênios administrativos, aspectos polêmicos, a gente adora uma polêmica aqui no debate, aspectos polêmicos e análise crítica de seu regime jurídico. Gustavo Alexandre Magalhães. Como a minha última aula foi sobre convênios, eu quis trazer um livro de um autor que até eu conheço, também é de Belo Horizonte,
que traz um enfoque diferente na natureza jurídica dos convênios e como esses convênios são utilizados pelos particulares. Esse, inclusive, é um autor mineiro lá de Belo Horizonte que eu conheço muito, e o Gustavo, ele traz a natureza jurídica do convênio sobre um enfoque diferente. Ele é doutrina minoritária, mas é curioso como ele percebe a utilização do convênio pela iniciativa privada, e é curioso o teor crítico que ele faz aos convênios. Não só sobre os convênios, a outra parte também sobre o terceiro setor, que é muito interessante. E como na minha última aula eu tratei de convênios de cooperação, eu achei interessante trazer um livro sobre convênio. Só uma observação, Carolina. Pois não, claro. Para quem gosta do tema, há o autor que é o Marçal Justen Filho, que é um autor do sul do país, que sem dúvida nenhuma é talvez o autor que melhor trate dessa ideia da infraestrutura. Já é um autor que publica livros há muitos anos, de comentários da lei de licitação, mas para quem quiser aprofundar no tema também, é um outro autor que eu não trouxe livro, até porque eu trouxe Você lembra o nome da obra? Que aí a gente põe no Tem vídeo. Comentários à Lei de Licitação, que é Comentários à Lei 8666 de 1993, Comentários às Concessões e Permissões da Lei 8987 de 95, e creio que ele também tem, além do Manual do Direito Administrativo, comentários ao regime diferenciado de contratações públicas. O Marçal, sem dúvida nenhuma, é um autor de muita pujança nesse direito da infraestrutura. Ótimo. E vale a recomendação. Bom, para a gente encerrar, então, o nosso programa, infelizmente o tema nunca se esgota, né? E tá muito gostoso aqui de se discutir. Eu queria que o senhor desse uma dica aí para quem nos assiste, de que se interessarem, que tenham se interessado mais profundamente sobre o tema, ou que queiram militar, inclusive, na área. Quais são os principais focos de estudo dessa área tão nova, de um estudo tão novo, professor? Que pontos devem ser realmente explorados, vamos dizer assim? Bem, para quem tem interesse no tema, eu acho que vale o estudo específico sobre determinadas normas, por exemplo, a Lei de Saneamento Básico. Acho que vale um estudo mais aprofundado sobre a Lei de Portos. Acho que há leis específicas dentro do direito de infraestrutura que vale o estudo mais aprofundado. E que são leis que já estão sendo aplicadas e que há pouco estudo sobre elas. Então, para quem tem interesse, eu acho que a Lei de Portos, a Lei de Saneamento Básico, por exemplo, a Lei de Resíduos Sólidos, são leis que tratam diretamente da infraestrutura e há poucos estudos sobre elas. Eu acho que vale o estudo e são, sim, normas muito interessantes de serem estudadas. Ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco. Bom retorno para casa. A casa é sua, volte sempre. Muitíssimo obrigada a você de casa também pela companhia mais uma vez. E não se esqueça, mande um e-mail para nós, para nos sugerir temas, para acompanhar as nossas aulas e para estar sempre perto da gente. saberdireito@stf.jus.br. Você pode acessar o site também, estudar pela internet e acompanhar os outros programas da casa. www.tvjustiça.jus.br. A gente se vê de novo então semana que vem. Até lá, tchau.